Olá, muito bom dia. Estamos no ar aqui pela Jovem Pan com muita informação para você nesta segunda-feira. Hoje é 15 de janeiro de 2018. Vamos juntos até às 11h30 com muita informação. Tem muita coisa boa no Morning Show de hoje. E já começo trazendo para você o nosso cardápio do dia. Jovem Pan Morning Show. Contém ironia. Torcidas organizadas no mundo inteiro manifestam apoio ao perseguido político Luiz Inácio Lula da Silva. Os torcedores do Bayern de Munique, por exemplo, ergueram um cartaz em que se lia a seguinte mensagem em letras garrafais: Força Lula! Em mais um ensaio sobre a cegueira petista, nossos analistas explicam como opera o cérebro da presidente do PT. Para defender o ex-presidente Lula, Gleisi Hoffmann vê coisas que ninguém mais consegue ver. Vida que segue. Um dos rostos mais conhecidos do jornalismo da TV Globo, Carla Vilhena, faz sua última reportagem na emissora. Relacionamento ioiô. A relação que termina uma vez já era, ponto final? Quais são os maiores prejuízos na vida de um casal que vive terminando e reatando? Qual é a característica em comum às pessoas que insistem nesse tipo de relacionamento? Para responder essas perguntas, claro, nós convocamos a terapeuta e psicóloga Paula Napolitano, que vai dar ótimas dicas para casais como Neymar e Bruna Marquezine. Olha só, hein? Esses são alguns dos destaques deste Morning Show que está só começando. Jovem Pan Morning Show. Paulinha, bom dia. Bom dia, Sr. Carlos Aros. Eu já lhe faço a pergunta protocolar. Qual é a hashtag de hoje? Olha, Aros, é o seguinte, não sei se esse é o seu caso. Queria saber se você costuma dar muita sorte na vida. Sorte é relativa, né? Pois é, olha, hoje eu vou contar uma história pra vocês daqui a pouco que tem a ver com isso, com sorte. E eu quero que os sortudos do Twitter interajam com a gente contando causos. Boa. Em que tiraram a sorte grande. Dá um exemplo, dá um exemplo. De sorte grande. De sorte grande que o cara Fora podia... ganhar a mega da virada. Fora, essa já foi. Sei, tem aquele caso que parece que é azar, mas daí é sorte. Daí é sorte, uma virada de repente. Sabe? Assim. Isso Ou é você bom. pode também chamar a sorte, você sabe que às vezes dá certo. Em que situação você gostaria de dar sorte? É na sua próxima entrevista de emprego? Sei lá. De repente. Manda aí pra gente o seu caso com hashtag a sorte que eu dei. De estar nesse programa, hein? É a sorte que eu dei, que beleza, hein? Tipo, você tá num avião, por exemplo, dá uma derrapadinha e não tem acidente, é bom também, hein? Ou pois não? Não existe sorte nisso, porque Começa eu já teria com morrido do coração. azar, entendeu? E aí, foi sorte, entendeu? Não. Esse é um dos Qualquer casos. coisa que envolva avião, eu não gosto. É isso aí, Paulinha. Vamos ver que histórias o povo vai contar pra gente. E claro, por aqui tem interação pelo WhatsApp, no 931 17 1009, e aí eu quero surfar nesta mesma onda. Amigo ouvinte, nos responda. Qual é a maior sorte que você já deu na vida? Entendeu? Qual é a maior sorte que você já deu na vida? Manda mensagem pra cá, pode ser em vídeo ou em áudio. 931 17 1009 e o DDD, você sabe, é 11. E pra ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da Pan ou no site jovempanfm.com.br. Tem transmissão também por imagens no nosso canal no YouTube, o Morning Show JP, com conteúdo extra pra você. E claro, não deixe de acessar a rede social do tio Mark Zuckerberg. Estamos lá no Facebook com o nosso perfil. Vamos juntos, vamos passar a próxima hora e meia aqui, coladinho no Morning Show. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Vai, Paulinha, sem suspenses. Vamos abrir o noticiário falando de uma imagem, de um acontecimento que pode ser, de algum modo, visto como uma manifestação de azar, mas que a gente prefere ver como uma manifestação de sorte. Manda, Paulinha. Quando eu me deparei com essas fotos desse Boeing 737 da Pegasus Airlines que derrapou para fora da pista do aeroporto da cidade turca de Trabzon nesse sábado, eu fiquei meio apavorada. Porque as imagens são impressionantes.
o avião saiu da pista, caiu num barranco e o bico do avião chega quase a tocar o Mar Negro. Aí você olha uma coisa dessas e fala, meu Deus, isso aí deu ruim, isso aí, né, alguém se machucou, aconteceu alguma coisa mais séria. A sorte é essa, Aros, não aconteceu nada. 168 pessoas a bordo, entre passageiros, piloto, né, e tripulantes. Tá todo mundo sem problema nenhum, sem nenhum ferimento grave, mas você pode imaginar os momentos de pavor, né? Alguns vídeos na internet mostravam o interior da aeronave. A gente está assistindo aqui as imagens quando aconteceu esse derrapamento. Até no som você vê que tinha bebê no voo, então aquele desespero das pessoas. E também do bebê Vamos ouvir que tava no o voo. vídeo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Bom, de qualquer forma... Volume. A gente consegue ouvir que tinha um bebê e as pessoas muito preocupadas, porque é óbvio que você não imagina uma coisa dessas, né? Você tá ali aterrissando, imagina uma cara vai parar e você vai descer, deu tudo certo nesse voo. E aí no finalzinho acontece uma coisa dessas. Mas tá tudo certo com todo mundo que estava a bordo, não houve nenhum outro problema e a causa desse acidente ainda está sendo investigada. Você considera sorte, Aros, ou um tremendo azar? Olha, sorte seria eu estar vivo depois desse negócio, porque eu acho que eu teria um piripaque que já tinha acabado comigo. Você é desses, Aros? Nossa, eu pago pra não ter que viajar de avião. Ô Paulinho, é ali na hora que eles estão, o vídeo mostra as pessoas ali no momento em que o avião tá naquela posição e eles estão olhando ali o mar embaixo, né? cara. Pois é, porque poderia ter Eles tão caído pensando, dentro do O que vai mar. acontecer agora? Há algum tempo atrás, não aconteceu isso em Congonhas? Um avião ficou na beiradinha da pista ali, porque a pista de Congonhas é um troço bizarro também, né? E ficou na beiradinha ali, não sei se chegou a transbordar a pista ou não, mas olha... Sorte ou azar, Tonholi? Olha, eu sugiro ao caríssimo ouvinte, Aros, Paulinha, que não assistiu ao filme Sully, o herói do rio Hudson, dirigido pelo Clint Eastwood, com o Tom Hanks. Ele pousa no rio Hudson porque ele perdeu os 2 motores, mesmo assim sofre um inquérito. E no final do inquérito super duro, as autoridades acabam provando que se não fosse ele, a aeronave não teria sobrevivido como sobreviveu, ou seja, ninguém ferido. Agora, eu passei uma vez um perrengue no avião que, pelo amor de Deus, eu estava indo para Cuba, a partir de Miami, para fazer uma reportagem. E perto de Cuba tem um negócio que chama Paso de los Vientos. O próprio nome já diz. Eu só sei que eu desmaiei no avião e eu fui acordado, não sei quantos segundos depois, mas com a mascarinha de ar batendo na minha testa, assim. Velho, eu vi o filminho na minha frente. Existe o famoso filminho. Eu tô repensando o meu roteiro de férias a partir da próxima semana. Olha, e é então por isso que a gente tá usando a hashtag A Sorte Que Eu Dei. Então tô esperando a história de vocês aqui no Twitter. E que sorte mesmo que tá todo mundo bem aí nesse avião. E pelo WhatsApp você também pode mandar mensagem 931 17 1009, o DDD 11, respondendo essa perguntinha: qual é a maior sorte que você já deu na vida? Vamos girar o assunto, vai. Ô, senhor Moura. Diga. A repórter e apresentadora da TV Globo, Carla Vilhena, tá deixando a emissora depois de 34 anos de serviços prestados, hein? Foi ao ar ontem a última reportagem dela, Vini, no Fantástico. Explica pra gente essa pendenga. Foi, Aros, mais uma jornalista importante aí do casting da Rede Globo que deixa a emissora, né, na sequência aí de Mara Luquete, Evaristo Costa e agora a Carla Vilhena, depois de 34 anos de emissora, ela que tem 50 anos de vida, anunciou aí essa saída, ela que vai se dedicar agora a um projeto pessoal, um site pessoal, que ela diz até numa carta que ela divulgou para os colegas de trabalho, né, que ela começou há 1 ano e meio com essa nova experiência, inicialmente como um blog, depois se tornou um site pessoal e que agora, para ela se dedicar mais a esse projeto, né, para abrir novos horizontes, ela não pode vincular esse trabalho junto com o jornalismo, né, porque não iria dar tempo, enfim, ela quer se dedicar mais agora a este novo desafio. Então, ontem foi ao ar pelo Fantástico a última reportagem da Carla Vilhena, ela que
atualmente estava sendo repórter especial do Fantástico, né? Matérias especiais e eventualmente apresentava o Jornal Nacional, né? Ela também já passou por SPTV, Bom Dia São Paulo, né? Ela foi substituída recentemente até pelo Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo, onde ela ficou 3 anos. Tem gente que diz que ela não gostou muito dessa substituição, né? Ela até se despediu no ar por vídeo na época, mas enfim, o fato é que ela tá deixando agora a Rede Globo, divulgou essa carta aí, até revelando o amor dela pela Globo, onde ela disse ter aprendido tudo sobre televisão, que agora ela vai descansar, o contrato dela se encerra no dia 30 de abril, mas ela tem férias acumuladas, então até esse período ela vai descansar, viajar e depois retoma neste projeto pessoal, portanto, Carla Vilhena. É um site do quê, Vini? Você sabe? É um site pessoal, experiências da vida dela, relatos das experiências da vida dela, então agora ela vai... Relatos pessoais? Relatos pessoais. Eu acho que ela vai descansar no hangar, porque ela é um avião, né, meu? Ela é muito bonita, a Carla Vilhena, né? Ela foi casada com o Chico Pinheiro, né, também jornalista da emissora, com quem ela teve 3 filhos, se divorciaram, se não me engano, em 2008, e agora ela se divorcia também da Rede Globo. Eu juro que eu tentei acessar o site, mas o meu navegador diz que é uma conexão não segura. Você acha que é não só segura? O site? Meu Deus. Melhor fazer uns investimentos. Olá, será esse site de Carla Vilhena, então, hein? Então tá bom, né? Mas Vini, você acha que é isso mesmo? Ela vai ficar com esse site ou que deve ter alguma outra conversa engatilhada que não estamos sabendo? Pois é, você sabe que depois que o Evaristo tomou essa decisão também, né, Paula? Todo mundo ficou se perguntando se realmente ele queria expandir novos horizontes, buscar um trabalho em novas plataformas, ou se alguma coisa ali dentro da própria Rede Globo o desagradou, então vou partir para outra, né? Não sei se esse também é o caso, assunto, né? Esse caso da Carla Vilhena. Foi outro assunto? Ele já sabia que ia ser chispado de lá, ele falou, vai ficar chato pra mim. Aí ele falou, não, eu quero tomar ares novos e tal. Dizem as más línguas, né? Tá Sério? Repórter. Caramba, iam mandar embora Evaristo e por isso que ele saiu antes? Cara, eu não sabia dessa. Eu não sabia dessa. Também não. É difícil ver a Globo mandar alguém embora, hein? É difícil. Acho que eu nunca vi. É difícil. Só recentemente, naquele caso. Mas agora tá essas ondas aí de Vini, demissões, agora né? é um projeto, sei lá, Pedidos naveguei aqui 2 segundos, né? Diferente daquele que a Ana Paula Padrão toca, que é um projeto maior, que envolve outros tipos de conteúdo, etc. Aqui, eu puxei aqui no feed 3 ou 4 posts, e basicamente todos eles, são receitas, aí ela falando sobre o retorno dela, ter ficado um tempo fora, e etc. Não tem conteúdo, não é, vamos dizer assim, um portal de talvez ela imagine ampliar o escopo desse projeto pessoal e tentar, por exemplo, atrair patrocinadores e tal. O que, se ela continuasse na Globo, poderia configurar conflito de interesse. Sim. Por exemplo. As pessoas fazem isso. É o caso do Leandro Hassum, se não me engano, tá nas notinhas da Vejinha São Paulo desse final de semana. O Leandro Hassum, que tá fora do ar. Tem alguns projetos, né, por período na Globo, mas é funcionário da emissora e para poder tocar o canal dele no YouTube, tá aguardando já há algum tempo a autorização da emissora. Então eles têm essas escolhas que eles acabam tendo de fazer porque tem um contrato, tá certo, é um contrato, você respeita. E aí o cara que não quer se enquadrar tem que pular fora, né, Vini? Tá. Exato. E aqui no chat do YouTube, a Fernanda Couto me pergunta, teve choro, né, Vini? Na saída dela do Bom Dia São Paulo, como eu disse aqui, que foi substituída pelo Rodrigo Bocardi, dizem que no dia ela chorou bastante, que ela não estava sabendo, ficou sabendo pela imprensa, e depois só gravou um vídeo no dia seguinte, já um pouco mais calma. E tem outro aqui dizendo que dinheiro não é tudo. Realmente, né? Às vezes a pessoa quer mudar, quer ter novos ares, né? E às vezes ela vai até ganhar mais com esses novos projetos que ela tem fora da Globo também, né? Ou não, mas de novo, assim como a sorte, a felicidade é algo absolutamente relativo e subjetivo, né? Deixa eu só falar aqui, porque ai de mim, né? Ai de mim tomar iniciativa nisso. Eu tô falando que eu li do jornalista Daniel Castro aqui. Mudou agora. Agora o cara resolveu. Afinou, né? Resolveu dar afinou, fonte, né? Não, mas isso daí eu já tinha escutado mesmo. É o seguinte,
Mas a coluna do Daniel Castro trouxe a época que o Evaristo Costa saiu, colocando assim: a história envolvendo o fim do contrato do jornalista Evaristo Costa ganhou um novo capítulo, mas nem foi surpresa pra tanta gente assim. Aí agora palavras do Daniel Castro, essas não são minhas, hein, gente? Pelo amor de Deus. É que o jornalista estaria acomodado há algum tempo, acabou se queimando com a direção da TV Globo. Os editores falavam que ele era limitado a ler notícias, sem fazer qualquer tipo de matéria especial ou sair da bancada. Fala, Vini. Essa notícia aí foi desmentida até no próprio blog do Daniel Castro. Opa. Pelo Ali Camel. Mandou uma carta, né, pro Daniel Castro desmentindo que não tinha nada disso, que o Evaristo Costa se dava bem com todo mundo, que era um profissional dedicado. Eu desconfio muito dessas coisas, né? É o problema de procurar no Google, né? Confio Não vem a outra parte da notícia. Porque Você tá com algum problema comigo? O Evaristo era Tá com algum problema o Evaristo era um Não, grande só tô achando profissional. eu tô te dizendo que procurar no Google tem esse problema, não vem o outro lado da notícia. Eu trabalhei na Rede Globo, se você não sabe. Então dá suas fontes aqui. Ah, não. A lei tá do meu lado, ela me protege, eu não preciso das minhas fontes. Você é louco, hein? É isso. Então vamos pro Então tá próximo bom. assunto. lá. Isso porque era só. Isso que era um só a assunto cara ameno. vermelha. Vamos então dar falar risada? sobre Aí outra da Globo. coisa. Mas vamos falar de política? Selecionamos aqui duas notícias, ok? Que capturam perfeitamente o espírito deste programa. E não à toa tem show no nome. Notícias que envolvem duas figuras de proa da política nacional. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ô Caio, vamos lá. Bora. Como eu disse na abertura do Morning, torcidas de clubes de futebol mundo afora estão dando uma tremenda força pro Sim. ex-presidente Lula. Me diga que força é Com essa? certeza, com certeza. É uma força estranha. É uma força estranha. Bem estranha, e aí? Bom, quem tá acompanhando a gente pela internet tá vendo aí a imagem. Tem uma imagem de uma foto de uma torcida. É a do Bayern de Munique, lá da Alemanha. Porque ele enfrentou o Bayer Leverkusen na última sexta-feira pela Liga Alemã. Um simpatizante com o PT pegou essa imagem, viu ali, eu dei uma circulada ali em verde-limão, bem no centro da foto, você que só tá ouvindo, não tá vendo, tem umas faixas, né, como a torcida sempre leva pro estádio, e tá assim, Forza Luca. Só que a faixa tá um pouquinho dobrada, o C do Luca não dava pra entender direito. Algum simpatizante do PT mandou pra Gleisi Hoffmann, falou, olha só, gente, até o Bayern de Munique tá dando uma força pro Lula. Aí, a senadora Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tuitou isso aqui, é a imagem Gleisi 1, é o que tem 1, ô Brunão, por favor. Não. Essa daí é da Carla Vilhena, é o Twitter Gleisi 1. Aí ela tuitou assim, show de torcida, um apaixonado por futebol como o @Lula pelo Brasil merece mesmo o carinho e a homenagem de torcedores no mundo todo. Recebi essa imagem que mostra uma faixa Forza Lula na torcida do Bayern de Munique, ontem na partida contra o Bayer Leverkusen pela Liga Alemã. O pessoal deixou quieto, na internet ninguém percebeu até que um site se tocou e começou a repercutir. Começou a falar, não, ô Gleisi, peraí, isso não é Força Lula, é Força Luca. Aí, só por ter rebatido ela já ficou brava e ela apagou esse tweet que ela falava do Lula e tal. Ela falou, olha, o pessoal tá dando uma força pro Lula e tweetou outra coisa. Ô, Brunão, tem aí? Aí ela colocou, o pessoal começou a falar, Gleisi, você tá viajando, não tem nada a ver com o Lula. Aí ela, eu recebi de um torcedor, eu fiz de boa fé. Sacanagem é esse tabloide virtual de quinta categoria ficar sacaneando. Confundidos são vocês que fazem jornalismo por encomenda. Gazeta do Povo. Ficou bravo. Confundidos são vocês? Porque o pessoal falou, olha, você confundiu. Aí ela escreveu essa pérola. Ficou bravinha. Aí pra explicar a história é o seguinte. Em novembro teve uma briga entre torcidas na Liga Italiana e um menino chamado Luca, ele saiu ferido, ele se machucou, entrou em coma, enfim. Luca Fanesi. E aí se espalhou uma onda pela Europa, nos jogos de futebol, do pessoal falando assim, com faixas, né? Força Luca, Força Luca. Não é Lula? Não, ela achou que era poxa. Lula. Ela achou que até na Alemanha o pessoal tava dando uma força. Imagina, lá na Alemanha o pessoal, pô, ô Lula, dia 24, pô, tamo junto aí, Lula. Ó, é a Europa, é a Europa em Porto Alegre. É muito bom. É Europa demais. contra Moro. Ô Tonho, ali, a Gleisi está como quem está há muito tempo no deserto, vendo miragens. Eu me pergunto se isso tivesse acontecido de outro lado,
digamos que a gente tivesse um jogador chamado Timor e estaria Força Timor e alguém do PMDB colocasse Força Temer, se a Gleisi Hoffmann não ia pedir que o delegado que vai apurar fake news enquadrasse esse erro na Lei de Segurança Nacional, como é vontade da Polícia Federal usar uma lei da ditadura para enquadrar. O que é isso? É fake news ou não é? Aí o PT iria responder o seguinte, olha, na verdade o que acontece é que não se trata de uma notícia difundida por nós, é uma notícia vinda de uma fonte terciária. Eu ouvi falar e alguém me mandou. Agora, de qualquer forma, eu não espero outra coisa daquela cujo codinome na planilha da Odebrecht é amante ou coxa. Na verdade, a coxinha é ela. E aí, depois desse grande momento de apoio internacional ao presidente Lula, é hora da gente falar do ministro Eliseu Padilha. Ele que tem uma filha de apenas 3 aninhos, que vejam só, talvez já tão jovem, interessada em teologia da libertação, hein, Caio? Jesus amado, hein? Você vê só. Outra gafe no Twitter também no fim de semana. Outra gafe no Twitter também no fim de semana. Tem o teólogo, Leonardo Boff. Ele tem... Eu ia falar grande repercussão, não tem nada. Tem alguma repercussão aí com as teorias dele e tudo mais. E ele fez um tweet nesse fim de semana atacando o juiz Sérgio Moro. Ele atacou. O que ele postou? Vamos ver o post dele. Leonardo Boff. Não, o antes desse. Não é esse não. Esse é o do Eliseu Padilha. Aí, Leonardo Boff colocou no Twitter o seguinte. Não há nenhuma escritura que mostra Lula ser dono do triplex de Guarujá. Nunca morou lá, nunca dormiu lá. É condenado por ilações. Moro peca contra a virtude principal de todo juiz. A imparcialidade. Isso, Leonardo Boff falando. Ele só persegue e quer acabar com ele, as ordens vêm de cima. Ele é pau mandado. Aí, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi lá e deu uma curtida nesse tweet. Todo mundo começou a falar, pô, o ministro-chefe da Casa Civil curtiu, olha o que ele curtiu, tal. Começou a repercutir. Todo mundo começou a comentar. E aí, o Eliseu Padilha, momentos depois, foi e fez esse tweet aí. Ele apagou a curtida dele do Leonardo Boff e colocou: não curti nenhum Twitter de Leonardo Boff hoje à tarde. Seria um tweet, né, Paulinha? Eu sei que a chefe seria um tweet, né? Mas tudo bem. Deu pra entender. Deu. Não curti nenhum Twitter de Leonardo Boff hoje à tarde. Tenho uma filha de 3 aninhos que mexeu no meu celular. Foi um acidente que já corrigi. Mas faltou ele corrigir alguma coisa aí, não faltou nesse tweet, nesse post dele? Aí, Aros. Faltou um pouco de português. Mexeu com CH. Mexeu, ele colocou, tem uma filha de 3 aninhos que mexeu no meu celular. Mexeu com CH. Aí... Ele mexeu de novo. Tá sim. Mas esse tweet foi escrito pela filha de 3 anos que mexeu com CH, não dá. Talvez se tivesse Mas sido escrito, ela teria escrito com aí não é X, culpa né? dele, é culpa do Twitter que não deixa editar a publicação. Não deixa editar? Eu não sei porque eu não tenho Twitter. Ele não deixa editar. Uma vez errado, sempre Pra errado. sempre errado. Ah, não é da professora dele de primeiro ano que É uma educou. flecha disparada, hein, Tonholi? Jesus amado. Primeiro, o fato de o Eliseu Padilha ter curtido o que o Leonardo Boff escreveu é porque o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, citou ele, Eliseu Padilha, 45 vezes em seu depoimento e acusou o Eliseu Padilha de ser o intermediário de 10 milhões que teriam sido pedidos, segundo o Cláudio Melo Filho, pelo Michel Temer, dos quais ele, Eliseu Padilha, teria sido encarregado de distribuir para o PMDB. Agora, vamos ao Dr. Google. Quando o nosso querido Arcon, o nosso chefe... Foi ao Google também, né, Não. Tonholi? Veja só como o mundo dá voltas, não é peraí. mesmo? Peraí, eu tô dando crédito aqui o que eu vou fazer. Quando o nosso querido Arcon falou nisso, eu fui no Google e digitei erros cometidos por políticos no Twitter. E veio um belíssimo apanhado feito pelo UOL das barbaridades cometidas por políticos no Twitter. O Tiririca escreveu em cima de estar sobre, em cima, EMCIMA.
O Marco Feliciano, deputado... Com S, Tonholi, com S, pra dar uma escreveu, piorada. O alto índice de analfabetos, sendo que ele escreveu alto com U, tá? Como se os analfabetos se autoproduzissem. O Gedel Vieira Lima, o homem da mala de 53 milhões, escreveu 2 vezes agente de nós, como se fosse agente da Polícia Federal. Acho que ele já estava previndo o que ia acontecer com ele. 2 vezes agente. A senadora Cátia Abreu deu uma de petista, ficou barrigudinha de tanto comer letra S. Para os amigos, as benesse da lei. Ah, já fiz isso E também. por aí vai, tudo barrigudinho de comer letra S, tudo petista. Brincadeira, né? Não tem nenhum petista aí, só a Dilma. Bom, vamos lá, vai. Vamos encerrar esse bloco aqui com o destaque do mundo do futebol. Um lance surreal na partida entre Paris Saint-Germain e o Nantes nesse domingo pelo campeonato francês, hein, Vini? Conta pra gente essa história. Essa é mais inacreditável, acho que até da Glaze e do Eliseu, porque eu já vi tanta coisa no futebol, mas essa foi realmente diferente, Carlos Aro. Tinha tudo pra ser mais uma partida normal, mais uma vitória do PSG. O Neymar nem tava jogando, né, porque tava machucado, até que o juizão da partida, o Tony Chaperon, acabou sendo derrubado acidentalmente pelo brasileiro Diego Carlos, que joga no Nantes. Só que eu acho que ele achou que o brasileiro empurrou ele propositalmente, e aí ele tentou, como diz Tonholi, dar uma passada de perna de anão no brasileiro, tentou revidar. Olha lá, ele cai e já dá um chute, tenta revidar. Cara, É inacreditável. E sabe o que ele fez ainda depois do lance? o juiz no chão deu uma bicuda na canela dele. E ele foi ainda expulsou cara. o brasileiro Diego Carlos, que não entendeu nada o que estava acontecendo, ficou com aquela Grande cara... momento, hein? Tipo, o que você tá fazendo? Você que caiu sozinho, ainda tá me batendo. Ainda tirou o cartão Ainda errado. tentou me bater. Olha lá, aí ele dá um cara foi empurrão, pra né, cima depois dele, no aí, juiz, tal. porque ele ficou inconformado, indignado com essa situação. Bom, a Federação Francesa de Futebol não gostou nada dessa atitude aí do Chaperon, já tirou ele do próximo jogo, né, e agora não sabe quando que ele vai voltar a apitar uma partida. Mas se sair daí pode ir pro MMA, né, Eu acho Carlos que o Aro, juiz fazer tá muito estressado, cara. apitar um esporte bom dia, diferente, né? por quê, né? Ele tá num nível de Eu estresse. já vi jogador, né, igual teve aqui no Brasil, o Petros, quando jogava no Corinthians, empurrar realmente o árbitro, né, intencionalmente, Mas dessa né? vez não foi. Mas dessa vez ficou claro que ele tava na corrida ali, acabou tropeçando, ele O cara deveria tá ter se careca de expulsado. saber que não foi. Ah, pronto, eu tava esperando. Ele deveria ter se expulsado. E só pra terminar, já que a gente falou em PSG, saiu uma notícia de uma rádio da Espanha, lá eles inventam muita coisa também, mas que o Real Madrid teria interesse já na contratação do Neymar. Mal chegou no PSG, o Real Madrid já estaria disposto a trazer o Neymar, e para isso o presidente, que está obcecado pelo brasileiro, ofereceria até o Cristiano Ronaldo para o PSG. E mais um valor em dinheiro, que eu acho muito difícil, acho que nem o Cristiano Ronaldo toparia um negócio desse, né? O cara que é o melhor jogador do mundo, ser moeda de troca com outro jogador, né? Mas essa é a notícia que tá circulando lá na Espanha, vamos ver se isso tem alguma é fake possibilidade news, de acontecer. Vini. Eu acho que é fake news lá da rádio da Espanha, que já tá tentando desestabilizar o Real Madrid. Então tá bom, vamos fazer uma rápida parada aqui no Morning Show. 10h30, horário de Brasília. De volta aqui com o Morning Show. Paulinha, e a sorte que eu dei, hein? Olha, a sorte que eu dei, muita gente contando causos aqui no Twitter. O Thiago Lira, seguinte, ó, vocês têm que falar do que ocorreu ontem na NFL no último segundo. O cara que recebeu a bola sim pode falar hashtag a sorte que eu dei ao não sofrer uma trombada e fazer aquela virada. Fora que ficou nos TTs mundiais, conhecido como o milagre de Minnesota. Ele se refere aqui à vitória do Minnesota Vikings ontem, né? Em cima do New Orleans Saints. O Vini já aprendeu as regras da NFL, porque ontem eu vi no Stories lá que ele ainda tava tentando aprender. Tentando entender, mas quem assistiu ontem os 2 jogos aí dos playoffs
playoffs da conferência, gostou e entendeu um pouco mais como que funciona. E foi bem bacana. Beleza. E esse ponto no final aí foi sensacional. Ó, tem o Thiago Bittencourt também. Hashtag a sorte que eu dei, ser chefe do escritório e poder escutar o Morning Show sem fone de ouvido. Ah, isso é e sorte. ninguém me olhando com cara de reprovação. Isso Deve é ser sorte. muito maravilhoso. E Um abraço pro pessoal do escritório aí que tá ouvindo o Morning. E tem também o Matt Bala, que todo dia participa aqui do programa. Hashtag a sorte que eu dei. Tuitei errado e apaguei antes que alguém desse print. Será? Essa é a pergunta. Será que foi rápido mesmo? Continuem participando aqui. A hashtag de hoje, a sorte que eu dei. E pode mandar mensagem pro nosso WhatsApp respondendo qual foi a grande sorte, a maior sorte que você deu na vida. Bom, a gente já tá com a nossa convidada aqui, mas queria fazer uma pergunta pra você, Paulinha. Fala. Você, assim como Neymar e Bruna Marquezine, Justin Bieber e Selena Gomez, Cláudio Tognoli e as piadas boas, já viveu um relacionamento ioiô? Essa foi muita sacanagem do Arcon. Só pra fazer essa piada, Só né? pra poder fazer essa eu piada, essa sei. introdução, porque a cabeça tá na outra folha mesmo. Eu não, viu, Aros? Quando acaba, normalmente é porque realmente já era. Justo, quando acaba, termina de fato. Pois é, E é quando por acaba, isso. termina. É meio isso. E é por isso que a gente tá aqui com a Paula Napolitano, psicóloga, terapeuta sexual, que a gente sempre aciona aqui na PAN pra tratar destes assuntos, pra tentar explicar o que diabos, Paulinha, é um relacionamento ioiô. Esse troço dá certo? O relacionamento ioiô é aquela coisa meio confusa, de termina, volta, como os exemplos aí. Mas também pode ser aquele do dá aquele tempo também. Dá um tempo, aí volta, dá um tempo de novo, aí fica um tempo separado, volta. Também pode ser considerado um relacionamento ioiô. Mas se você fez isso uma vez, deu um tempo uma vez, voltou, isso é ioiô ou não? Tem Não. que ser ad eternum durante o relacionamento. Pelo menos 2 vezes pra ser Pra ser um considerado ioiô. um ioiô. né? Agora, não é saudável. Ou é saudável ou depende do casal? Qual é a classificação que dá pra fazer? Depende um pouco do casal, né? Agora precisa entender o que é que tá acontecendo pra que o tempo todo esse relacionamento tenha uma pausa no meio dele, né? Então, a primeira coisa que um casal que tá vivendo, então tá nos ouvindo e tá vivendo um relacionamento ioiô, pensar é quais são os motivos pra que esses términos ou tempos aconteçam. Se é sempre o mesmo motivo, se são motivos diferentes, se é só um que pede, se é o outro. Então, a gente precisa começar a investigar, porque isso ficar acontecendo frequentemente não é saudável, né? Mas existe um tempo saudável? Sempre me pergunto isso. Quando alguém me vem com a história de que tá Tô dando dando um um tempo, eu fico, nossa, mas o Se que é um esse- tempo saudável? Se esse tempo for realmente usado pra rever o relacionamento, pra buscar melhorar alguma coisa que não tá conseguindo no relacionamento acontecendo, se esse tempo for realmente usado pra melhorar, pra aprender, pra rever comportamentos, eventualmente ele pode ser um tempo bom. Agora, se esse tempo é usado, não, vamos esfriar a cabeça, vamos deixar as coisas acontecerem e vamos deixar que o tempo fale por si só. Aí tende a não ser uma boa coisa, porque assim, as coisas não mudam do nada. Ô mestre, você já viveu um relacionamento ioiô? Não, eu falo do alto da experiência. Eu acendo um casamento no outro. A Eu já sinceridade de Tognoli Já tive 3. maravilhosa. 3. Por enquanto. né? ótimo. Por enquanto. Por enquanto é ótimo. Doutora, eu queria te perguntar o seguinte. Quando você casa com uma pessoa, ou seja, você vai viver sob o mesmo teto, eu acho, depois de 3 casamentos, que isso só acontece depois que você divide o mesmo teto. Você acaba se casando com a história de vida da pessoa e a pessoa acaba se casando com a tua história de vida. E às vezes, ao longo de nivelar o destino sob o mesmo teto, Que bonito, É? acabam aparecendo fatores que não apareciam sobre o namoro. Por exemplo, às vezes a mina é apaixonada pelo pai dela e você só descobre muito depois. Como é que você faz para lidar com a história de vida
que a pessoa traz no seu arcabouço. Olha que termo tucano, no seu arcabouço, pessoal. Como se, às vezes, as histórias de vida se colidem e não propriamente as pessoas. Né? Isso é muito interessante, porque, de fato, quando a gente tá namorando com alguém ou tá casado com alguém, a gente tá, de fato, casado com uma história, com uma família, que a gente precisa, de alguma forma, trazer um equilíbrio entre elas. Porque a gente traz as nossas histórias das formas como a gente foi criado, a forma como a gente viu a nossa família ser criada. Então, é importante, quando se namora, que isso já comece a ser observado. Já comece a ser observado como essa pessoa lida com a família, como é essa família, se ela tá querendo se distanciar da família ou se ela já tá repercutindo os mesmos padrões que essa família teve, porque tudo isso é importante que seja conversado. Inclusive, a família não acha muito legal essa história de namoro e ioiô, pelo que eu vejo, né? Porque fica confusa. Não sabe o que fazer com aquela pessoa. A gente convida ou não convida? Tira do grupo do Você WhatsApp ou Tá não? no almoço do Natal, E mas às não tá no vezes do ano não dá novo, nem né? mais apoio, É né? meio Tipo, você complicado. terminou de novo? Bom, azar o seu. Porque Até toda hora porque termina. as famílias tendem a pegar o sofrimento da pessoa, né? Então Sim. a pessoa terminou, começa a ficar com raiva do outro, que brigou e não sei o quê. E a pessoa que tá no relacionamento, muitas vezes ela consegue administrar muito isso melhor. Só que a família e os amigos ficam com raiva, ficam magoados, ficam ressentidos. Então é muito importante que você já vá observando no namoro quem é a família, quem é a criação, quem é a pessoa que tá do teu lado. Porque muitas vezes o motivo do relacionamento ioiô é esse. As pessoas são muito diferentes. E às vezes pode ser que esse relacionamento não dê certo mesmo. Agora, quando você deixa tudo isso interferir, e aí você fica com esses períodos em que tá junto, separa, tá junto, separa. Você, por exemplo, não pode planejar comprar um apartamento, porque você não faz plano a longo prazo, você não consegue projetar a tua vida. Como Exatamente. é que vive, só no imediatismo, como vive um casal desse? Então, esse é um dos fatores que pode levar a um prejuízo maior e não ser muito saudável. Porque a pessoa não tem como se planejar. Além dela não ter como se planejar, existe aí algumas questões da insegurança e dos ciúmes que entram muito forte aí no meio. O que a pessoa viveu enquanto não estava comigo? Com quem a pessoa ficou? Com quem a pessoa transou? Qual foi a vida dela nesse meio tempo? E aí essa coisa de insegurança e incerteza muitas vezes volta pro relacionamento. É aí que eu E aí queria- entra mais um fator aí complicador, né? É aí que eu queria te perguntar, Paula. Quando tem, né, durante esse término, relação com outras pessoas, ou se até terminou também por causa de uma traição, tem como voltar e ter um relacionamento saudável? Como é que é? Tem que ser essa conversa aí. Então, aí vai precisar de muita maturidade, né? Vai precisar de muita maturidade e entender que esse tempo em que eles estavam separados. Eu tenho uma pergunta que se estende a você e ao mestre Aros, o rei das redes sociais do Brasil. Coitado de Aros e doutora Napolitano. Vamos lá. Estamos aqui, Paulinha, num relacionamento ioiô. Tá. Como é que ficam as redes sociais? Porque, obviamente, enquanto você voava e o seu ex, a sua ex voavam, eles deixaram rastros do seu código de comportamento no Twitter ou no Facebook. Ou no Instagram, Ou no né? Instagram. Como é que Stories. faz? Apaga tudo ou expõe as suas andanças pelo mundo da libido à deriva e fala: eu estava solto, mas agora eu voltei pra você. Libido à Esquece deriva o que é tá muito lá. Que análise. Aí, Primeiro, sabe que- primeiro o life hack, pode ser? Os stories você pode ocultar para alguns usuários. Você não Olha, mostra isso stories é para todo vantajoso. mundo. Você mostra stories. dica! Você mostra stories apenas para quem você quer. Mas lembrando que o print acontece e os amigos são espiões. Isso é a Exatamente. vida que me ensinou, não tem nada a ver com Não, tecnologia. claro, mas o que eu quero dizer, você pode blindar ali, você pode não, em um primeiro momento, você pode inclusive bloquear todos os amigos. Você deixa só para quem você quer que faça parte daquela história. Só pro crush novo, Você né? pode deixar só para quem você quer que faça parte daquilo. As redes sociais permitem esse afunilamento, essa abertura no contato. Doutora Paula, e o peso do Facebook, do Twitter no Você relacionamento sabe que eu ioiô? vejo isso direto todos os dias Opa. no consultório, né? Os relacionamentos serem interferidos ou abalados pela Facebook, Twitter e todas essas questões. Desde relacionamentos que estão acontecendo. Tá, porque eu vi que você curtiu a foto daquela menina que ela tava sozinha. Fulana Ah, comentou porque na você- foto. Exatamente, ela comentou com um coraçãozinho na sua foto. Aí você curte a foto das outras meninas, mas não curte as minhas. E assim por diante. Então, essas questões das mídias estão atrapalhando bastante os relacionamentos. Basta uma pessoa. pessoa escrever no seu Twitter às 5 da manhã:
Você nunca teve nada com a pessoa, nem segundas nem terceiras intenções. Ela escreve assim. Veio bêbada, escreve no seu Facebook. Saudades, reticências. Acabou o seu casamento. Agora tem um É detalhe, oi né? sumido, isso daí. Paulinha? É o famoso oi sumido. No caso, a gente precisa fazer uma parada, mas só pra fechar esse tema das redes sociais, a gente volta. No caso dos relacionamentos que terminam de fato, o comportamento tende a ser imagino eu. Sim. No caso do ioiô, o cara olha a rede social com outro objetivo. Né? Ou não, ou no final é a mesma coisa, é o cara que não superou, que tá atrás, ou dá pra fazer uma diferença nesses comportamentos. É que às vezes a pessoa que termina, ela não acha que vai ser ioiô. Ela acha que terminou de fato e quer tentar seguir a vida em frente. Então, normalmente, muitas vezes a pessoa terminou, ou principalmente quem terminou, já tira tudo das redes sociais. Será que e isso tira? já é uma mágoa pra pessoa, pra outra pessoa ali que já vê que já tirou tudo. Eu não sei se tira. O que eu conheço de nego que faz perfil fake pra monitorar ex-namorado, Ah, não. ex-namorado. Tá brincando. Opa! Usa Normalmente pede senha, amigo usa pra senha pedir. de amigo. É a coisa mais comum. Isso é Conheço um monte de gente que faz isso. O cara não supera. A rede social não deixa você quebrar o vínculo. Então a fake news é amiga do relacionamento ioiô. Às vezes sim, exato. E aí a primeira coisa que a pessoa que quer terminar e quer mesmo terminar esse relacionamento, num primeiro momento vai ser sair de todas as redes ou bloquear a pessoa nesse sentido, pra que ela consiga se desligar Sim. de fato da vida dessa outra pessoa. Porque ela também não segue né? adiante, né? Exatamente. Ô Paulinha, você quer fazer alguma intervenção sobre esse tema ou a gente para antes? Eu quero perguntar no próximo bloco como é que a gente faz pra falar com esses parentes que pegaram bode, pra deixar uma dica pra Selena Gomez, que a mãe não gosta do Justin Bieber, e até pra acabar com esse boato que a família do Neymar não gosta da Marquezine, que parece que não é assim. Não é desse jeito. Pois é, a gente vai falar sobre isso no próximo Então, bloco. a gente volta a conversar com a Paula Napolitano, psicóloga, terapeuta sexual, daqui a pouquinho, com dicas pra você que está em um relacionamento ioiô conseguir superar esta montanha russa que é o seu amor. 10h47. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. De volta aqui com o Morning Show, nesse papo com a psicóloga e terapeuta Paula Napolitano. E a Paula Carvalho deixou Pois pendurada no É. bloco anterior uma pergunta, Paulinha. Porque a gente acabou de ficar sabendo, por notícias, que a mãe da Selena Gomez não gosta do namoro dela com o Justin Bieber. Apesar de dizer que ela respeita, porque acha que a Selena já é uma adulta e já pode decidir o que é melhor pra ela. Tá. Os dois estão juntos, voltaram, terminaram mais de 4 vezes aí. E também teve o boato de que a família do Neymar não gostava da Marquezine. Ah. Que o Neymar Para, né? desmentiu da forma mais maravilhosa, dizendo: não sei quem viaja mais na maionese, a pessoa que inventa a matéria, as pessoas que acreditam, ou eu que venho aqui escrever isso, pra desmentir. Mas a verdade é que às vezes, como você explicou, a família fica doída, e às vezes você quer mesmo encarar aquela relação e, quiçá, pode dar certo, não é verdade? Sim. Como você comunica isso pros entes queridos? Tipo, mãe, não vai dar pra você ficar com raiva dessa pessoa. Como é que faz? Você tem que. O ideal é que você converse com a família explicando pra ela, só, voltamos por isso, por isso, por isso. A gente conversou, a gente quer construir alguma coisa, tal, tal, tal. Só que a gente não pode, de alguma forma, querer a gente pode, né? Mas obrigar a família a gostar da pessoa que a gente tá. O que a gente pode é obrigar, entre aspas, a pessoa a respeitar. Que é o que foi dito aí nesse caso. Talvez o tempo é que vai dizer pra isso, mostrando pra pessoa. Tem que ter paciência. A pessoa que tá no relacionamento precisa entender também o quanto a família viu sofrer e quanto a família não quer isso acontecer de novo. Então, que o tempo no relacionamento, que o casal tem que mostrar aos poucos que estão evoluindo, que estão num relacionamento legal, que ambos se respeitam, que a pessoa tá feliz e assim por diante. Mas não tem um efeito também de que muitas vezes o casal, enfim, uma das partes ali, acaba isolando completamente a família do que tá acontecendo ali no relacionamento. Na minha vida, eu toco isso aqui, acabou. Isso também passa uma imagem ruim pra família, né? De que, ó, Também. fulano tá Que tá afastando, manipulando. né, meu filho, minha filha Exatamente. daqui dessa história e tal. É complicado também. Exato. Por isso que o ideal é dê tempo ao tempo. Então vai mostrando aos poucos que o relacionamento mudou, que as coisas estão melhorando, que vocês estão evoluindo. E se não estão, também é bom repensar.
E é sempre bom também a gente ouvir um pouco as pessoas que mais nos amam, também o que elas estão enxergando, que às vezes a gente também não tá enxergando de alguma forma. Porque vários relacionamentos ioiôs têm motivos diferentes, mas o que eu vejo muito no consultório são coisas, às vezes, da pessoa, às vezes, não conseguir ficar sozinha. Então, terminaram por diversos motivos, não tava legal. E aí a pessoa tá sozinha Uma e carência? começa uma carência, começa a sentir falta, Então. começa a lembrar daquilo que, no fundo, às vezes, estava acostumada. Era o mais cômodo. É o que viveu, sei lá, 2 anos, então lembra muito daquilo. Então, quando a gente volta, também é importante repensar, porque assim, sofrer é normal, faz parte. Não é porque você tá sofrendo que então aquela pessoa era a pessoa da sua vida e você não percebeu. Às vezes você tá sofrendo porque, de fato, você vai ter que reconstruir, você vai ter que procurar uma outra pessoa, você vai ter que se autoconhecer de novo, Sim. ou pela primeira vez, e assim por diante. Então é muito importante entender quais foram os motivos do porquê terminaram e quais são os motivos do porquê você quer voltar. E se é que isso é real. Se é que você não idealizou o seu parceiro ou a sua parceira, se é que a outra pessoa também amadureceu e também está disposta a rever os problemas. Então tem vários fatores ali para serem considerados, né? Ô Paulo, e aí nessa questão também do Neymar com a Marquezine, tem um ponto aí, uma justificativa muito boa, que é a distância também, né, dos dois, né? Ele jogando bola lá na França, ela trabalhando aqui nas novelas do Brasil, né? Então, os dois não querem abdicar das suas carreiras também, nem devem, né? Eles têm um acordo e de Mas repente aí a família até concorda Fica que não é complicado a hora, manter né? também, né? Claro, a distância é uma coisa que acaba atrapalhando bastante, que o casal tem que ter muita maturidade e, acima de tudo, muita comunicação. Porque esse é um dos motivos do porque a maioria dos relacionamentos acabam terminando ou dando em conflito ou virando ioiô. É a comunicação não feita direito ou assim por diante. Então, aquela coisa de muito no relacionamento você comprar, entre aspas, as soluções. Brigou, aconteceu algum problema, ao invés de você resolver, ao invés de você conversar, você fala, você dá de morto. Tem alguns pacientes que usam alguns termos, né? Assim, finge demência, né? Ou finge que nada aconteceu, finge demência ali. Ai, vamos jantar naquele restaurante que você tanto queria. Ai, o que você acha da gente fazer uma viagem? Olha, te trouxe um negócio aqui. E aí você compra a solução do problema. Mas o problema não foi solucionado. E a tendência dele vir de novo com algo maior ou com outro ressentimento é maior. É o modelo Trump, né, doutora? Eu não quis dizer bem aquilo. É. E passa por cima. Exatamente. Que é legal, gente, que não quer dizer que você não pode querer depois fazer um jantar ou alguma coisa, mas resolva e depois entre numa coisa de curtir aquilo. Ou, por exemplo, você ficou chateado com alguma coisa e você fica dando alfinetada. Você é passivo-agressivo. Você não fala exatamente o que aconteceu, mas você fica dando outras formas de alfinetar a pessoa. Aquele rancor ali. Exatamente. Então você não fala e fica dando alfinetada, fica dando indireta, fica dando ironia, e a pessoa, no fundo, não entendeu o que aconteceu. A chance de se repetir esse problema é grande de novo. Ou você teve um dia péssimo. Teve um dia péssimo, mas você não falou pro seu namorado, sua namorada, que você quer que ele fique com você à noite, que você tá precisando dele, que você tá precisando de um carinho, que você tá precisando de um ouvido, e você acha que a pessoa precisa entender porque a sua voz estava diferente. Então você culpa o outro pelo seu sentimento. Então, assim, normalmente, a comunicação não sendo assertiva é um dos motivos que atrapalha os relacionamentos. É uma das coisas que eu mais lido no consultório, seja com terapia individual ou de casal. Isso que eu ia perguntar. Essa comunicação. Num caso como esse, né? Sei lá, a mulher admite que tem um problema. Um exemplo. E ela vai procurar ajuda, mas ela tá nesse vai e não vai com o cara não foi até o consultório para tentar buscar ajuda. A comunicação tá só pela metade, você tá resolvendo só um lado. Como é que você faz para levar os dois até lá, para que os dois tenham essa consciência de que é preciso trabalhar alguma coisa? Casal? Ou não? Nem sempre. Aí é que a gente tem que ver, assim, primeiro se os dois estão dispostos, porque às vezes não são os dois que estão dispostos. Mas com a pessoa, o que a gente vai fazer é qual o objetivo dela. Meu objetivo é me dar bem com o meu parceiro, esse é o meu único objetivo aqui. Então tá bom, se ele não quer vir, que estratégias a gente pode pensar? A gente pode pensar nela. Como está a sua comunicação? Como você tem se comunicado? Se você tem sido mais passiva, você engole e de repente depois vomita tudo. Ou se você acontece alguma coisa, você já ataca a pessoa. Ou se você é passivo-agressivo, você fica só dando alfinetada, você não fala o que você quer. Então a gente pode trabalhar a comunicação dela, né? Esse termo passivo-agressivo é uma coisa relativamente nova.
Qual é o physique de rôle, o psiquismo, como se diz, do passivo-agressivo? Passivo-agressivo é aquela pessoa que normalmente ele não consegue dizer exatamente o que quer. Então, na frente da pessoa, não consegue ser assertivo. Porque tem medo de conflito, tem medo de briga, tem medo de algum problema. Então, a pessoa engole aquilo, mas ela não consegue ficar sem expressar de alguma forma. Então, normalmente, ela expressa com alguma ironia, com alguma alfinetada, dando indiretas. Então, ela tá expressando, mas de uma maneira que não é uma maneira adequada. O passivo ele só engole. Engole, não fala o que tá pensando, não fala o que tá sentindo. Mas vira uma panela de pressão, né? Vira. Às vezes histera, então às vezes explode. E às vezes não com o parceiro. Às vezes pode ser no trabalho, pode ser com os filhos, pode ser de outra forma, ou com o parceiro. Ou às vezes explode internamente. Explode ficando doente, explode com outras questões emocionais aí no caso. E o agressivo é aquela pessoa que sempre embate, sem pensar muito no sentimento e emoção muito do outro. Ele vai independente do resultado, né? Ele só põe pra fora. Então, o passivo-agressivo é essa comunicação normalmente. Tá ligada a indiretas, alfinetadas e ironias. É o não empoderado? De alguma forma, é um não empoderado. Apesar que, às vezes, o agressivo também é um não empoderado e o passivo também é um não empoderado. Mas seria um não empoderado, sim. Bom, essa é a Paula Napolitano, psicóloga, terapeuta sexual. Esse é um assunto que pode ter reflexo sobre a vida de muita gente. Então, vai ficar lá no nosso canal no YouTube, você sabe, como todo o conteúdo do Morning, pra você compartilhar e mandar, assim, sabe, como quem não quer nada, pra aquele casal que você observa. Fica a E diz dica. assim, pô, vocês podiam cuidar disso aí que vocês têm, porque é um lance legal. Então, acho que é o assunto, é a entrevista que você pode compartilhar sem medo, porque vai fazer bem a alguém. Paulinha, obrigado. Obrigada e um ótimo dia pra todo mundo. E pra quem quer saber mais? Pra quem quer saber mais, entre no Facebook Psicóloga Paula Napolitano e vamos se comunicar, né, gente? É isso aí. 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show. Em entrevista ao Estadão, nesta segunda-feira, o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, Sim. alertou para o risco de infiltração de facções criminosas nas tropas. Quais os detalhes dessa entrevista, Caio? Bom, foi uma entrevista feita na sexta-feira pelo jornal Estado de São Paulo, publicada na edição dessa segunda-feira, em que o comandante-geral do Exército do Brasil, ele passa por alguns pontos sobre a atual situação do Exército, mas esse é o tema principal, vamos colocar dessa forma. O medo que existe das Forças Armadas por infiltração do crime organizado nas Forças Armadas. O comandante, para explicar isso, ele fala o seguinte: ele critica esse apelo dos governantes, dos governadores e tal, dos estados, ficarem, por qualquer motivo, por qualquer hora, ficar pedindo a intervenção do Exército. Ah, tem um probleminha aqui, chama o Exército. Eu preciso do Exército. Ele virou e falou, em outras palavras, o seguinte: gente, não dá pra ficar usando as Forças Armadas a qualquer hora, primeiro porque é inconstitucional. E aí, pra citar um caso inconstitucional, ele menciona o caso do prefeito de Porto Alegre, do PSDB, que pediu pro presidente Michel Temer o auxílio do Exército no dia 24 agora de janeiro, quando o ex-presidente Lula for ser julgado no TRF4. Ele falou, isso é inconstitucional e, além disso, existe uma grande preocupação por nossa parte de que o crime organizado se infiltre nas Forças Armadas e que pode acontecer como acontece. Ele exemplifica também alguns casos que houve no Rio de Janeiro. Ele fala que, por sorte, foram poucos casos ele não cita a patente, mas ele fala num grau hierárquico baixo. Então, ou seja, não chegou a corromper todo o exército ou se tornar um grande problema. Mas ele fala que isso é perigoso. Você coloca muito soldado na rua, muito cabo, muito e daí por diante. O crime organizado chega e já começa a fazer o canto da sereia nos caras para se infiltrar no exército. Esse risco existe e o comandante-geral do exército, o general Eduardo Vilas Boas, menciona isso. É uma entrevista grande que está no estado de São Paulo de hoje, vale a pena ser lida aí no Estadão, o Aros. Agora, Tonholi, como é que você analisa essa fala do general, essa análise dele, né, essa visão que ele tem sobre o caso? É plausível? Absolutamente plausível. Vamos mostrar em números. Primeiro eu vou lembrar que o carnaval do ano passado eu estava no Rio
e as Forças de Segurança Nacional abandonaram o estado do Rio na quinta-feira ao meio-dia, quinta antes da sexta de carnaval, naquela época já estava se denunciando que um sargento havia repassado dados do narcotráfico para as Forças Armadas, mas vamos endossar o que diz o general Vilas Boas em números. A gente tem no Exército Brasileiro hoje 220 mil almas. 70% são provisórios. Desses 220 mil homens do Exército, 140 mil são cabos ou soldados. Se você começa como cabo ou soldado no Exército, depois de 8 anos, você consegue chegar a primeiro-tenente. E o primeiro-tenente já começa a ter acesso a dados de informações sigilosas. O que tem acontecido de uma maneira recorrente, o que endossa o que falou o general Vilas Boas. O cara, as exceções, o cara vira primeiro-tenente, tem acesso aos sistemas de informação sigilosa do Exército, larga o Exército depois de 8 anos. O narcotráfico costuma pagar 4 vezes o salário que um primeiro-tenente tinha. O narcotráfico sempre paga, o preço de mercado é 4 vezes o que ele ganhava. E ele começa a passar informação, tá? A única forma de você conter esse vazamento é a criação de uma força nacional permanente que não tivesse apenas conscritos, fosse uma força sólida e que não fosse composta, na sua maioria, por primeiros tenentes, estou falando de exceções, que vieram do posto de soldados e cabos, acessaram sistemas de segurança sigilosos do Exército e passaram para o narcotráfico. Aí você teria uma tropa de elite do Exército Brasileiro e não apenas conscritos combatendo o narcotráfico. Bom, vamos virar a página, Paulinha, para falar sobre a nossa hashtag A Sorte Que Eu Dei. Pois é. A gente partiu dessa hashtag depois de ver as fotos, né, daquele acidente do avião que derrapou para fora da pista na Turquia. E que a gente considerou que foi uma sorte porque ninguém se machucou, né, Aros? Claro. Então, consideramos sorte, o pessoal tá participando, a gente tá entre os assuntos mais comentados do Brasil nessa manhã. Olha lá, hein? Muito bom. Então, Que sorte, hein? Boa. Pois é. Que sorte que a gente dá todo dia, hein? Que eu dei de ter o Morning Squad aqui batalhando com as nossas hashtags. O Luiz Lima diz hashtag a sorte que eu dei, não lembro, mas o azar que eu dei não me sai da cabeça. É do Clube dos Pessimistas. E todo mundo pode continuar participando, que hoje tá valendo prêmio aqui no Twitter. E pelo WhatsApp, o que você está nos contando? Quais são as histórias, né, que você conta sobre sorte? Tem muito ouvinte sortudo aí, Pauzinho? Vamos ouvir. A melhor sorte que eu dei foi há 2 anos atrás. Eu estava sem fazer nada, comecei a passar rádio por rádio e de repente sintonizei na Jovem Pan e no programa Morning Show. E desde esse dia eu nunca me perdi um dia de Morning Show. Essa foi a melhor sorte que eu dei. Olha aí, hein? Muito bom. Do Marcel Alagoas. Alagoas, Alagoas, demais. muito bom. Tem mais. Tem mais, hein? Vamos Bom ouvir. dia, pessoal do Morning Show. Eu sou o Fábio de Tatuí. Eu dei sorte quando conheci a minha esposa, a Camila. Bom dia, pessoal. Boa semana. Será que o Fábio tá querendo limpar a barra? hein? Não sei não, hein? Boa, Fábio, tá certo. Tem mais? Bom dia, pessoal do Morning Show. Cláudio Siraski, do interior de São Paulo de Assis. A maior sorte que eu dei é manter meu emprego. Nossa, porque, falar sério, nessa crise manter o emprego é ter sorte mesmo. Beijão, abração, tchau, tchau. Verdade, verdade. É isso aí, tem mais mensagem chegando e, bom, você pode participar pelo WhatsApp, pelo Twitter, enfim, fica aqui com a gente no Morning Show. E por falar em sorte, parece, Vini, que o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal não deu muita sorte durante um passeio em Lisboa, né? O que aconteceu? É isso, ele que está lá de férias, né? O ministro do STF, Gilmar Mendes, estava andando pelas ruas de Lisboa, onde ele tem uma residência, quando foi abordado por 2 mulheres que não gostaram muito ali da presença do Gilmar Mendes e ainda o hostilizaram, né? Fizeram ali um vídeo, uma filmagem e o hostilizaram. Vamos ver e ouvir.
Tem som. É o volume, é o botão que tá escrito volume. Do play, aquele do triangulinho dele. Basicamente, Bom, nesse vídeo, só narra pra gente o vídeo, descreve qual é o diálogo As lá, duas Vini. mulheres abordam aí, né, o ministro Gilmar Mendes, e uma delas diz: o senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive, o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um dos comuns dos mortais, né? Fazendo até uma ironia de coisa que não é. Opa, temos o som agora, né? E depois ela fala: o senhor não tem vergonha do que o senhor fez pelo país? Pergunta pro Gilmar Mendes. O Brunão vai rodar pra gente o vídeo do começo. Pode ser, Brunão? Pra gente poder ouvir essa sonora inteira. Vamos lá. Querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha na cara que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. Que vergonha. A sua cara ninguém consegue. A gente pede pra Deus levar o senhor pro inferno. Isso é o fim do mundo. A gente pede pra Deus levar o senhor pro inferno. Foi a última fala ali. E a resposta dele parece ser: ai meu Deus do céu, rindo. Ai meu Deus do céu, aquele sorriso meio amarelo, meio tímido, meio O Augusto Nunes constrangido. de manhã chamou atenção pra esse sorriso no Jornal da Manhã. Se você quiser saber o que é um sorriso amarelo, veja este vídeo. Pois é, enfim, essas duas mulheres certamente, né, Carlos Aros, indignadas aí com algumas das recentes decisões aí do ministro Gilmar Mendes, como a soltura de alguns investigados, decisões sobre condução coercitiva, sobre outras investigações também, e aí decidiram se manifestar dessa forma, algo que muitos aprovam, outros não, né? Tem acontecido vários casos desse, eu não sei, eu sou do time que por mais razão que tenha... Não deveria fazer isso. Não sei, eu acho isso, eu já Acho que falei no calor aqui do outras momento vezes. também, né, Paulinha? A pessoa tá ali... mas aí você filma no calor do momento, não agora sei é o seguinte, também. ô Tonholi, a Paulinha lembrou bem, acontece em diversas situações, não tem lado, não tem ideologia, não tem nada, todo mundo tem sido alvo desse tipo de ação, né? O Gilmar Mendes, vamos colocar na filosofia do direito, você tem duas coisas muito simples. Ministério Público indúbio pro societate, ou seja, na dúvida de que você é culpado e inocente, eu te denuncio a bem da sociedade. Advogados indúbio pro réu, na dúvida, vote pro réu. É óbvio que com todos os avanços conquistados na Lava Jato, a sociedade tem sede de ver pessoa atrás das grades e tem sede de ver pessoas denunciadas. Só que o ministro Gilmar Mendes já não é de hoje, faz mais de 10 anos que ele adota essa postura. Ele adota uma postura do jurista italiano Luigi Ferrajoli, que diz que o Estado é muito punitivista e que cabe às cortes superiores corrigirem o excesso punitivista do Estado. Ou, como disse o mestre Joseval Peixoto num editorial do Jornal da Manhã há 2 semanas, quanto mais moderna é uma sociedade, menos ela pune. Então a gente tem essa visão progressista e o Gilmar Mendes é o arauto que defende isso. O Gilmar Mendes fala: vou defender a Constituição. Se tem endereço fixo e não está atrapalhando o processo, eu solto. É a visão dele. Claro que está sendo xingado, porque a sociedade tem fome de Lava Jato. Agora, ô Vini, é claro que as análises não param, o assunto rende, sobra crônica para esse assunto, né? Sobra, e essa coisa do Gilmar ficar soltando todo mundo, né, motivou o João Roberto Kelly, né, que é autor de várias marchinhas, inclusive do Cabeleira do Zezé, Maria Sapatão. Agora ele fez uma especialmente para Gilmar Mendes. Vamos ouvir? Quero ouvir. Alô, Gilmar, eu tô em cana, vem me soltar. Alô, Gilmar, eu tô em cana, vem me soltar. Eu voltei, não estou preso à toa, mas no mundo não há quem escape. Se uma conversinha boa
E esse assunto me lembrou o Rodrigo Viga. Por quê? Porque é marchinha, marchinha lembra carnaval, carnaval lembra Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com os pitacos que você costuma dar aqui sobre Gilmar Mendes, viu, Rodrigo Vigas? Vejo aqui no roteiro que o seu assunto é outro. Bom dia, meu amigo. Fala, Carlos Aires. Quem faz carnaval justamente é o Gilmar Mendes, né? Ele se prende, solta, solta, prende, né, Carlos Aires? Afinal de contas, morde a sopra o tempo inteiro. Acho engraçado quando se fala em estado punitivista no Brasil. Se pune o ladrão de mariola, né? Se pune o cara que rouba um saco de arroz no supermercado. Agora, e os políticos? Tem estado punitivista para os políticos? Eu até gostaria de complementar a marchinha de carnaval. Ô Gilmar, vai dando mole, a turma vai cobrar e morder seu calcanhar, Carlos Aires. Eita! Porra! Que isso, hein? Mas, Viga, o teu assunto é sobre o caso gravíssimo daquela mulher que foi baleada, a mulher grávida que foi baleada em um assalto no Rio de Janeiro. Qual é a situação? Dificílima, viu, Carlos Aires? Muito difícil, muito complicada. Mãe e filho lutando contra a morte pela vida. Foi um assalto em Belford Roxo, uma área perigosa da Baixada Fluminense, marcada pela violência, pela pobreza, viu, gente? Pela desigualdade social, pela diferença de classes, onde tem esgoto a céu aberto. Tá aparecendo a foto aí da Michele Nascimento, de 33 anos de idade, tá com o marido no carro, grávida de 8 meses, foi vítima de uma tentativa de assalto. Ela acabou sendo baleada, segundo informações extraoficiais, pelo menos 3 vezes, grávida de 8 meses, foi levada para um hospital público, não está hospital privado, não está hospital de referência no Brasil não, tá? E está no hospital público, lutando contra a morte, lutando pela vida. A situação dela é muito difícil, muito complicada, viu, Ares? Porém, um pouco menos pior que a da criança que nasceu prematuramente com 8 meses, está no CTI. Agora é muita reza, muita prece para que mãe e filho consigam se salvar dessa, é claro, os bandidos conseguiram escapar, Carlos Aires. E aí, mestre, sobre esse caso? Bom, mais um. Agora, Viga, eu pergunto pra você. Você acha que a roubalheira que o Sérgio Cabral fez tem relação direta com a queda da falta de segurança que afeta diariamente? Lógico que tem. Essa mulher é vítima do Sérgio Cabral, com certeza, né? Lógico que tem. Se você não tem dinheiro para investir, para qualificar, para capacitar, obviamente que tem, mas não é apenas isso, não é apenas só isso, viu? Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, há uma tese de rede social, viu, Tonholi, que diz o seguinte: apenas tese de rede social, que o Gilmar Mendes está polemizando tanto, soltando tanta gente, porque se acontecer alguma coisa com Lula, ele já tem um argumento definido e pré-determinado para soltar o Lula também, ou para liberar o Lula também, para concorrer à presidência da República em 2018. É claro que o Sérgio Cabral é corresponsável por isso, mas a violência, ela vem desde a época de Sérgio Cabral, não, mas vem desde a época de Pedro Álvares Cabral. Os portugueses chegaram aqui e, na base da truculência e da violência, tentaram à força dominar os nossos indígenas. Pois bem, as coisas foram piorando paulatina e progressivamente. Não dá para botar na conta só de um, não. A gente vai botar na conta da história do Rio de Janeiro, sendo que mais recentemente na conta de um bandido, de um ladrão, de um carcará sanguinolento, como é o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Tonholi, ouvintes, internautas do Morning Show. Vai ter a tréplica, não? Não, tá tudo bem. Vocês tá um clima muito amistoso entre vocês hoje. Tá né? tudo bem. Ele já sabe que eu vou defender não o Gilmar Mendes, mas a Constituição. E eu já sei que ele vai atacar o Gilmar Mendes, mas não a Constituição. Então tá tudo kits, então, né, tá Viga? bom. Não tá chovendo por aí hoje não, né, Viga? Todo dia à tarde você reclama pra mim da chuva, hoje não tá não, né? Tá meio encoberto, rapaz. Né? Tá meio encoberto. Só chove lá no gabinete do Gilmar Mendes, viu, Tonholi? Mas chove um monte de alvará de soltura, habeas corpus. Vamos ver como é que vai se manifestar a Justiça do Rio de Janeiro hoje, no caso Cristiane Brasil. As minhas fontes dizem que os 2 embargos de declaração vão ser negados, vão ser rejeitados, e ela continua sendo impossibilitada de tomar posse como ministra do Trabalho, rapaziada. Um abração, Viga. 11 horas e 24 minutos, o horário de Brasília. Reta final aqui do Morning Show, Paulinha, e a atriz Catherine Deneuve defendeu
o manifesto polêmico que ela assinou a respeito do comportamento sexual dos homens, mas ela pediu desculpas às vítimas de assédio. E exatamente. Aí tá meio lá, meio cá. O que diz essa nova carta que foi publicada por um jornal, né? Exatamente. Pelo Libération. Ela publicou essa carta explicando melhor a posição dela, né? Então ela realmente disse, cumprimento de modo fraterno todas as vítimas de atos odiosos que possam ter se sentido agredidas por esse texto publicado no Le Monde. É a elas e apenas a elas que apresento minhas desculpas. E ela também defendeu algumas coisas que estão ali no texto, reafirmou que é signatária, sim, e que o texto fala que assédio é crime, né? Estupro é crime, que por isso que ela assinou. Mas aí ela vem com aquela história da liberdade, né, Aros? Que foi um dos pontos que até despertou também a minha dúvida pessoal, né? Que é em relação à limpeza das artes, o que ela chama de limpeza das artes, né? Primeiro ela fala que, por exemplo, o que é que a gente vai fazer com as obras, por exemplo, do Marquês de Sade, Leonardo da Vinci, Gauguin, Phil Spector na música, como é que a gente vai fazer com isso daí? O que a gente vai fazer? Vamos queimar, vamos deletar, vamos esquecer disso. Então isso é o que ela chama da limpeza das artes, que ela teme. E aí também falou sobre a questão de se apontar o dedo ali nas redes sociais sem se averiguar aquelas histórias, né? O que tem de real ou não nessas acusações, e que isso é bastante complicado. Até ela diz, não decido sobre a culpa desses homens, já que não estou qualificada para isso e poucos estão. Então são pontos que realmente acho que são válidos, né? Pra gente pensar. E ela usou essa forma para explicar um pouco melhor a sua posição em relação a esse manifesto que causou, né? Nossa. Publicado no Le Monde. Bom, acabou, hein? Só me resta perguntar, e os vencedores? Olha, aqui no Twitter a gente está nos assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag A Sorte Que Eu Dei, e quem leva o prêmio é a Juliana Rocha. E no WhatsApp, o Fábio, Carlos Alves. Fábio, fechou então. Vamos fechar a lojinha, amanhã tem mais Morning Show às 10 da manhã. Só queria convidar vocês para assistir o Roda Viva dessa noite. Eu participo da roda, capitaneada pelo Augusto Nunes. Boa. A gente entrevista o Hélio de la Penha e é super legal essa entrevista. O Madureira também participa. Ele fala sobre pontos polêmicos, sobre as cotas raciais, sobre o acervo do Cacete Planeta. É bastante interessante, bacana. Vale a pena conferir hoje na TV Cultura, o Roda Viva a partir das 10h15 da noite. Então fechou, até amanhã, Paulinha. Até amanhã. Tchau, Tonholi, um abraço, Caio. Tchau, Vini. Valeu. Até amanhã, tchau. Às 10 da manhã tem mais Morning Show pra você. Jovem Pan Morning Show.